A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas três fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor, sempre. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que nos provar com isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E ainda temos as nossas mensagens, ofertas, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que elas valem 120 milhões de reais e já ultrapassaram o prêmio de 1 bilhão de reais. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicação entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. E também estamos aqui para fornecer a vocês
proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, no versículo 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer uma oração que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e o meu muitíssimos. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Ele vai ter que sair. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 11. Oração de número 11. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para você estar meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e de número 16, par. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Vamos aqui. Abacuque, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número ímpar, e 1 versículo para você que é do rebanho de número par, para você não sair sem uma palavra do nosso Senhor Deus para o seu coração. Totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo o capítulo inteiro. Vamos aqui, que diz assim, fala sobre a resposta de Deus para o profeta Abacuque.
no versículo 3, 4 e 5. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, que ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Capítulo 1 do livro de Mateus. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Mateus. Contém 25 versículos, que diz assim: o nascimento do nosso Senhor Jesus, no versículo 18, 19 e 20. Ora, o nascimento de Jesus, o Cristo, foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concedido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de Neemias, contém 13 capítulos. O livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias, 13 capítulos. Capítulo 1 do livro de Neemias. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Neemias. Contém 11 versículos, que diz assim: a oração de Neemias, no capítulo 4, 5 e 6. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Deus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelo filho de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vão meditar aqui no livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos. Capítulo 111 do livro de Salmos, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem.
Salmos capítulo 111, contém apenas 10 versículos, que diz assim: as obras de Deus. No versículo 2, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. No versículo 4, fez com que as suas muralhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. No versículo 9, redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de Jeremias. Contém 52 capítulos no livro de Jeremias. Vamos aqui, 52 capítulos no livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas que está escrito em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Jeremias capítulo 9, para os rebanhos número 17 e 18 meditarem. Vamos aqui, Jeremias capítulo 9, contém 26 versículos, que diz assim: Jeremias lamenta os pecados do povo. No versículo 7, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu fundirei e os provarei, pois de que ainda maneira procederia com a filha do meu povo. No versículo 9, porventura diz o Senhor, por estas coisas não os castigaria, não se vingaria a minha alma, de nação tal como esta. No versículo 13, e disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Vamos estar meditando aqui nos livros de livro de Obadias, contém um capítulo apenas. Livro de Obadias, que contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias, contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. No versículo 11, no dia em que confrontastes, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. No versículo 13, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. No versículo 15, porque o dia do Senhor está perto para todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, e a tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui apresentar para vocês uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando e que todos podem participar, independente da sua denominação espiritual, religioso, vocês podem participar. Todos têm a oportunidade de participar. Vamos aqui a oferta. A oferta de número 9. Vamos aqui na oferta de número 9. Que diz assim:
Em nossa nona oferta, estamos afirmando que não existe isso, de que cada um pode ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que ela permite cada um ter a sua própria interpretação dela, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oferta, mais uma oração, para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui a oração. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 4, que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas, através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito de depressão, de tormento e de ansiedade caia por terra, e prevaleça o Espírito Santo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Ele estará orando por cada um inscrito. Então, se inscrevam, comentem, curtem, compartilhem, para assim vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vão meditar no livro de livro de Joel, contém 3 capítulos. Livro de Joel, que contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 3 do livro de Joel para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8, contém 21 versículos, que diz assim: bênçãos sobre o povo de Deus. Vou ler o versículo 18, 19 e 20. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. E o Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 1, contém 10 versículos, que diz assim: a palavra da vida, no versículo 2, 3 e 4. Porque a vida já foi manifestada, e nós a vimos,
Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus o Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e de número 22, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de... Livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Capítulo 21 contém 27 versículos, que diz assim: o novo céu e a nova terra. No versículo 2, 3 e 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e de número 24, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de... 1 Samuel contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 28 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. 1 Samuel, capítulo 28, contém 25 versículos, que diz assim: Saul consulta a médium em Dor. No versículo 5, 6 e 7. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e consultou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro de... 2 Reis contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual. 2 Reis, capítulo 17, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. 2 Reis, capítulo 17,
Vamos aqui no capítulo 17. Contém 41 versículos, que diz assim, fala sobre o repovoamento de Israel. No versículo 17, 18 e 19. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, deram-se a adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vão estar meditando aqui nos livros de 1 Reis, contém 22 capítulos. No livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, saiu 2 Reis, agora 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo de 1 Reis. Capítulo 20 de 1 Reis para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. 1 Reis, capítulo 20, contém 43 versículos, que diz assim, que Acabe vence os sírios. No versículo 2, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Judá. No versículo 3 e 4, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho é teu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando e que todos podem participar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oferta de número 3. Que diz assim, em nossa terceira oferta estamos afirmando que tem 12 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, isso é blasfêmia. Para ter alegria, orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te deixando oprimido, com depressão, aquele espírito maligno, vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oração de número 19, que diz assim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna
que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo o espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Mentaliza aí um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ezequiel contém 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 29 do livro de Ezequiel. Capítulo 29 do livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 29 contém 21 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro para trazerem a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo para a sua presença. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao capítulo 29 do livro de Ezequiel, que contém 21 versículos, que diz assim: profecia contra o Egito. No versículo 3, fale e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, eu o fiz para mim. No versículo 6, e saberão todos os moradores do Egito, que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um bordão de junco para a casa de Israel. No versículo 11, não passará por ela pé de homem, nem pé de animal, passará por ela, nem será habitada 40 anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Miqueias, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Miqueias, capítulo 4. Contém 13 versículos, que diz assim: a glória das nações restaurada. No versículo 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. No versículo 6, naquele dia, diz o Senhor, congregarei e que concheava e recolherei o que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. No versículo 11, agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, sejam profanadas e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Não deixem de curtir essa nossa live, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus. Curtam, compartilhem,
comentem para vocês estarem interagindo conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 16 do livro de Juízes. Capítulo 16 do livro de Juízes contém 31 versículos, que diz assim. Fala sobre Sansão e Dalila. No versículo 1, 2 e 3. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no então e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes e juntamente com a tranca os trancou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima, até o cume do monte que está de frente de Hebrom. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios contém 31 capítulos. Escolha um número de 1 a 24 para o Espírito Santo no final da live possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. No versículo 6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. No versículo 26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o estima. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Amós capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra diversas nações. No versículo 13, 14 e 15 estarei lendo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam um ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus ternos. No versículo 14, por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para no final da nossa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Capítulo 12 do livro de Lucas. Para assim você estar recebendo a sua resposta que você vem clamando ao nosso Senhor Deus, e através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, o nosso Senhor Deus irá te responder. Lucas capítulo 12 contém 59 versículos, que diz assim: dificuldades do seguidor de Jesus. No versículo 49, 50 e 51. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se
já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar fazendo aqui mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando e que todos podem participar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 17. Vamos aqui na oferta de número 17. Que diz assim: em nossa 17ª oferta, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero, primeiro é a oferta, e que não são todas as igrejas que têm autoridade para receberem as ofertas dos ofertantes. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, age o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir essa nossa live, comentar, compartilhar, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Assim você estará fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, para você estar recebendo as recompensas que está escrito em Mateus capítulo 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória junto com os seus santos anjos e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixem de fazer a sua obra para você estar recebendo os galardões prometidos pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também não deixem de escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Vamos aqui ao livro de Eclesiastes. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eclesiastes, capítulo 6, contém 12 versículos apenas. As incertezas da vida e a vaidade. Que diz assim no versículo 2, 3 e 4. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, nada lhe faltando, de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não permite que ele desfrute disso. Antes o estranho delas desfrute. Isto é sem sentido e um mal terrível. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos e muitos anos, porém se a sua alma não se fartar do bem e ele, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto nasceu em vão e as trevas se vai e de trevas se cobre o seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala as incertezas da vida e a vaidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos apenas. Vamos aqui no livro de Ageu. Ageu, capítulo 2.
Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: os obstáculos à construção do templo. No versículo 11, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, no versículo 12, se alguém levar carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. No versículo 14, então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim e toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Vamos aqui ao capítulo 8 do livro de Levítico. Capítulo 8 do livro de Levítico contém 36 versículos, que diz assim, a consagração de Arão e seus filhos. No versículo 5, 6 e 7. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os levantou com água, e os lavou com água. E vestiu-lhes a túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola, e cingiu com o cinto de obra esmeralda da estola, e o apertou com ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Vamos aqui. Capítulo 18 contém 28 versículos, que diz assim, fala sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que diz assim, no versículo 23, 24 e 25, e estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galáxia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, e chegou a Efeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12. Contém 21 versículos, que diz assim, a preocupação do apóstolo Paulo com os coríntios. No versículo 11, 12 e 13. Fui nércio em gloriar-me, mas vós me constrangiste. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me estes agravo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado.
Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, contém 22 versículos, que diz assim: conjuração à fidelidade e diligência. No versículo 2, 3 e 4, que pregueis a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Para isso, é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Então agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, escolhendo um número de 1 a 24, para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. 24 números que vamos estar aqui sorteando. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Então meditem aí e escolham um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 1. Se você escolheu o número 23, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 1. Se você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de Salmos, capítulo 111. Se você escolheu o número 22, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 9. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Se você escolheu o número 21, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 21. Se você escolheu o número 10, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Se você escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 17. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. Se você escolheu o número 14, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 29. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Se você escolheu o número 12, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 16. Se você escolheu o número 18, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 16. Se você escolheu o número 17, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Número 16, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 12. Número 3, Eclesiastes, capítulo 6. Número 8, Ageu, capítulo 2. Número 24, Levítico, capítulo 8. Número 19, Atos, capítulo 18. Número 13, 2 Coríntios, capítulo 12. E número 11, 2 Timóteo, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações finais.
que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais. E tem oferta também que vale 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live e que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez e aguardo vocês na nossa próxima live às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém.